Vocês estavam comentando que vocês tinham, enfim, casos, né, mais específicos e que envolve tráfico humano. Eu sei que é bem delicado e, na medida do possível, que vocês podem contar pra nós, pra gente também dar visibilidade pra esse assunto. Foi realmente uma situação completamente fora, assim, do que eu já tinha trabalhado, né, no CAN. Então, foi um desafio, assim, receber essa demanda. Veio de um outro município, que o CAN atende também, né? A partir da assistência social desse município, o relato, né, de uma adolescente venezuelana que teria sido traficada, né, para abuso sexual, no caso, exploração sexual, pro Panamá. Então, uma família de venezuelanos que já morava aqui no Brasil há algum tempo, recentemente estavam aqui na Serra Gaúcha, e eles acabaram entrando em contato com uma outra pessoa que os acolheu na casa logo que chegaram aqui, e teria sido essa pessoa que teria, enfim, mediado toda essa questão, né, do tráfico. A menina e a mãe conseguiram se comunicar depois de um mês que a menina estava desaparecida, né? A menina conseguiu contato com a mãe pelo Facebook, comunicou o que estava acontecendo, e a mãe entrou em contato com a Unicef, e a Unicef foi quem foi responsável por resgatar a menina da situação onde ela estava, né, lá no Panamá. E a partir disso, ela ficou numa casa de acolhimento para crianças e adolescentes lá no Panamá. Uns 6 meses, eu acho que ela ficou, né, nessa casa. E a partir disso, se começaram os trâmites, né, para reunir essa família, para trazê-la de volta para o Brasil. Então, a partir do Ministério Público, Defensoria Pública, estava todo mundo ali envolvido com a situação. A gente teve algumas dificuldades em questão de documentação. A menina não tinha nenhum documento com ela lá. Claro. Então, era uma menor de idade, né, imigrante, sem documento algum pessoal com ela, né? Então, esse era um dos primeiros desafios. Como que essa menina vai viajar sem ter nenhum tipo de documento? Identificação, né? Como vai saber que é nada, ela, provar? Não tinha nada. Ainda que, enfim, ela estava sendo assistida e protegida lá no Panamá pelos órgãos de defesa, né, da criança e adolescente. Então, eles, enfim, tiveram um trabalho, assim, impecável nesse sentido. Mas tinha essa burocracia, enfim, esse impedimento da viagem dela para o Brasil, né? Aí foi se conseguindo, né? Eu e a Adriana já se movimentando para lá e para cá, para ver como isso vai acontecer. Aqui no Brasil, ela era solicitante de refúgio, mas o documento dela estava vencido. Mas, enfim, a gente conseguiu viabilizar que esse documento fosse confeccionado novamente. E, a princípio, ela poderia, né, teria sido autorizado que ela viajasse de volta para o Brasil com esse documento, né? Como já se tinha todo um despacho do órgão lá, né, de defesa da criança e adolescente, eles fizeram todo o processo de restituição ao poder familiar, né? Então, despacharam que sim, que ela teria condições em voltar a residir com a família. E o abrigo também onde ela estava acolhida foi quem custeou as passagens, né, dela de volta para o Brasil. Então, ia acontecer o retorno dela, né? E aí... Aí o que acontece? Aí tu entra, aí justamente isso no CAN que entra a minha articulação, né, jurídica. Então a Geraldine também tá na frente direto dessa questão jurídico-migratória protecional, toda essa questão de um cuidado, e o CAN sendo esse hub, né, esse canal onde os municípios, a prefeitura, o governo, o poder público acaba por causa da capacidade técnica. Mas aí, já voltando um pouquinho antes do documento, né, a pessoa não está aqui, como é que tu renova? Daí tu tem que ter toda uma incidência, teria que ter uma representação legal e tudo mais. E aí, a princípio, tem a questão de ela ser uma adolescente, estar sozinha, traficada, toda uma questão. E aí surgiu. Daí foi, chegou o dia da viagem, né? Era no feriado. E aí, a princípio, ela iria embarcar naquele feriado, estava lá e começou, né? Aí... A gente conhecia a complexidade, mas a companhia aérea não sabia. Tinha lá uma adolescente e aí estava sozinha com protocolo de refúgio. Legalmente, protocolo de refúgio não autoriza a entrada. Ele não autoriza a entrada, ele acaba sendo... As pessoas entram, mas legalmente não tem autorização.
E aí, em resumo, nós acionamos, inclusive, o Ministério da Justiça, acionamos uma série de coisas, mas a Copa Airlines queria uma declaração do aeroporto de Porto Alegre que, se ela chegasse, ela ia ser admitida. Por causa, em relação, aí tu volta para a questão de direito internacional, que se ela fosse devolvida, quem ia cuidar? Ia ser uma repatriação, ia ficar com quem? E ficaria de responsabilidade da companhia aérea. Então, entrou também uma questão econômica. E aí, gerou o nosso suplício, né? Então, a gente começou a tentar embarcar naquele dia, não deu, era feriado, ninguém nos atendia, a gente não conseguia falar nem com o delegado, a gente não conseguia falar com ninguém no aeroporto, era um voo, aqueles períodos de chuva, então foi um caos. Resultado, antes dela embarcar efetivamente, ela deve ter ficado ali algumas horas no aeroporto, e aí disseram que não ia embarcar, aí depois a gente entrou com um trabalho técnico, jurídico, né, Geraldinho, de acionar, daí nós acionamos desde a inteligência brasileira, até, por exemplo, a Superintendência da Polícia Federal de Porto Alegre. E aí entra muito um trabalho do Canha Advocacy, que a gente vai em muitos espaços e tem... Então, a gente tem que explicar. Aí, beleza. Isso o feriado era na quinta e sexta-feira ela é para viajar, né? Então, depois de falar com meio mundo, foi que na sexta-feira disseram, o e-mail foi. Isso. Desculpa, só para acompanhar a história. A companhia aérea queria, né, um e-mail que a Polícia Federal de Porto Alegre do aeroporto ia receber ela. Dissesse que ia aceitar ela em território brasileiro. Porque senão eles iam estar só trazendo ela, mas como é que ela chega e fica de fato no Brasil? Isso, ela ia ter a chance dela ser, chama-se repatriação, né? Então a companhia aérea tem que assumir tudo e dar conta a partir de então do adolescente. É o que ela não queria. Eles queriam um documento que atestasse que sim, se ela chegar aqui... Alguém vai ser responsável Maria por José ela. será, enfim. E aí foi que teve e-mail. Depois de conversar com muita gente, e aí, a princípio, chegar na pessoa, aí remarcar a passagem dela para terça-feira. Quando foi segunda-feira, começou todo o martírio de novo, que daí ligaram, que não sei o quê, mas aí será que não... Começaram a questionar se ela não tinha sido vendida, ou seja, abriam um procedimento criminal, sendo que tinha o procedimento criminal aberto. E aí toda uma história da gente dizer, olha, no lugar... Aí tem todo um outro contexto, que é importante destacar aqui, que a mãe está aqui, mas a mãe veio para o Rio Grande do Sul, só que o crime aconteceu em outro lugar do país. E aí, por exemplo, o local do crime sabe o procedimento lá, daí manda para Porto Alegre, que manda para lá. Resumo da história, a gente teve que entrar de novo, explicar todos os procedimentos. E aí até que alguém de uma alta cúpula chega e diz assim, não, deixa entrar, porque daí tinha um problema. Porto Alegre sabia do caso. Mas se tivesse o aeroporto, aquele período de chuvas, e se o aeroporto fechasse, se o avião tivesse que pousar em São Paulo, a Polícia Federal não sabia, daí tu tinha que fazer tudo de novo. Ou Rio de Janeiro. Então, assim, o grande desafio era repatriar uma adolescente com solicitante de refúgio, captada para prostituição no Panamá, né? Repatriar, ela não era brasileira, e aí tu não consegue. E aí depois, fora disso, dizer que toda a rede, né, a Geraldine teve que articular com a assistente social, com o conselho tutelar, tiveram que ir até Porto Alegre para recepcionar junto com a mãe. Então foi um caso assim que a gente vê aí, mas no dia a dia, a gente vê, terminou, a gente... Nossa, o alívio, porque com certeza... Mas na semana seguinte já tem outros. Assim. Mas esse em especial, assim, foram dias muito tensos, assim, foi uma apreensão, um estresse. Claro. Chegou, Geraldine? Consumiu, assim, sim, extremamente justificado. É muito, muito complicado, assim, claro. Mas deu certo. Que bom. Ela está com a família e receber, assim, as fotos dela com a família, que fez uma festa em casa, vale, assim, todo... a gente se sensibiliza. Toda a tensão, assim, que a gente passou. É de pensar a burocracia que envolve, né, poxa, ter que... a chegar ao ponto de acionar inteligência, né, e todos os processos, todos os trâmites, diz que me disse, não entendeu aqui, não entendeu lá, e se tem que contar ainda com o clima, de todas as coisas ainda o clima. Então, realmente, é de valorizar o trabalho de vocês, de verdade, porque não é fácil, né, isso, difícil, que nem vocês falaram, acabou um caso, mas começa outro, né.